Um salve para todos vocês que estão conosco aqui no Na Praia e que também estão na praia. É o primeiro programa dessa nossa nova empreitada, um universo de temas e assuntos muito grande relacionados a quem está na praia, né? Seja trabalhador, seja banhista, seja turista, seja aquele que limpa, enfim. O universo da praia vai ser retratado aqui no podcast Na Praia. E eu não poderia começar de uma melhor maneira essa nova série de programas. Eu convidei uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande, um cara muito, muito atuante, uma enciclopédia do surf e que eu considero, pelo menos aqui na nossa região, que na verdade eu acho que é a nível nacional, um dos caras que tem um acervo histórico da evolução, da fabricação de pranchas, do próprio surf, como ninguém. É o meu querido amigo Diniz Iozzi, para todos conhecido como nosso grande mestre Pardal. Ai, 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 hein? Na praia. Era tudo que eu queria, ficar na praia, falar de praia, de quem gosta de praia. Não tem melhor. Estamos aqui no Museu do Surf de Santos, no Parque Roberto Mário Santino, nosso quebra-mar. E estamos entre duas praias. Na verdade, talvez a gente não devêssemos chamar de museu, e sim de nossa casa de praia. E é bastante promissor. Essa é uma casa pública, é um instrumento de sociabilização. Aqui nós discutimos a cultura e apreciamos a vida de praia. Temos vamos falar, esse grande patrimônio que é estar entre duas praias, então fica bastante fácil de estudar uma determinada localidade ou determinadas pessoas, como elas reagem nessa localidade, estando na praia. Então, o Na Praia, aqui na nossa casa de praia, é uma das coisas que assim, me deixa, de certa maneira, bastante contente, porque hoje nós podemos, todos os cidadãos, têm esse direito de termos esse local que é para falar e viver sobre a vida na praia. Então, o surf, hoje estamos até extrapolando, né, Boris? Antes nós só tínhamos o vento terral, que vinha da terra para o mar, o vento maral, que vinha do mar para a terra, e agora nós temos as ondas do vento rural, que são aquelas ondas nas piscinas aí do interior do Brasil e que vão modificar o cenário do surf mundial. Então, quer dizer, agora nós, com essa evolução do ser humano aí e tudo mais, agora nós vamos ter praia nos interiores. Então, acho que essa vida de praia, ela tende a aumentar. E a gente tem que lembrar uma coisa, a praia sempre será a maior quadra social, desportiva que nós temos nas localidades. Então, se essas praias que forem construídas nos interiores do Brasil, nos interiores do mundo, né? No Outback, vão nos levar para um patamar ainda maior de comportamento de praia, né? Porque nós vamos ter aí o primeiro campeão rural do surf. Acredito, então, com certeza. Teremos campeões mundiais vindo por belas premiações a campeonatos de surf na praia, que será no interior. Então, acho que isso é bastante promissor para todo esse pessoal que ama a praia, né? Ou seja, a gente agora não vai ter só mais praia na beira da praia, na beira do oceano. A gente tem uma chance aí de ter praia nas maiores cidades, ou nas cidades que tenham essa concepção, né, de ter uma praia, queiram ter uma praia na sua cidade. Não, sem dúvida, porque inclusive a gente tem praia de cachoeira, né? A gente tem praia de rio, a gente tem praia de lagoas, né? Veja bem, Brasília, com o Lago Paranoá, o próprio Pantanal. Pantanal, né? Tremendas praias. Então, na praia não significa só banhado por mar, pode ser banhado por água doce e por água salgada. E eu tenho notado que essa coisa do contato com a água, né, através do surf e todas as demais atividades esportivas,
vem crescendo exponencialmente desde que o Brasil conseguiu, com muita luta, com muita dedicação, com muita garra, fazer parte da elite mundial do surf, não é isso, Pardal? Inclusive até com uma ênfase muito especial para o surf feminino, que cresceu assim de uma maneira absurda nesses últimos anos, não é isso? Nesse tema surf feminino é muito gostoso. Nós fazíamos na década de 80 os campeonatos paulistas em nível amador, e difícil ter meninas que participassem. Então, às vezes, você tinha uma bateria para 4 meninas, tinham 2. Era assim, bastante enigmático. As meninas ainda não tinham se apoderado desse espaço praiano, né? Hoje você vê sei lá, eu gosto muito de ver as meninas de bicicleta, as meninas com as suas pranchas, e mães influenciando filhas, e tudo isso ocorrendo. Eu acredito que a força da mulher brasileira, ela é muita tenacidade. Elas, quando colocam alguns objetivos em prumo, né? Por sinal, vivemos numa sociedade matriarcal, né? Então, a maioria das famílias são dirigidas por mulheres. E tê-las na praia, para elas conquistarem o espaço delas, profissional, no surf, isso me faz muito bem. Eu acredito também que isso dá uma equalizada, né? Dentro d'água, até o maior respeito que devemos ter para com as meninas, nessa disputa de onda e tudo mais. Eu acho que isso daí é um cenário que vai deixar a praia ainda muito mais, vamos dizer, múltipla, né? Ela não servirá somente, né? Nossa era aí, 70, 60, cara, era somente os meninos que brincavam de surf. E hoje toda praia que a gente vai, tem umas meninas lá, e elas estão surfando cada vez melhor. E essa tenacidade da mulher brasileira, eu acredito que em um curto espaço aí, nós vamos ter meninas brasileiras já conquistando também lugares no topo do ranking mundial. Eu não duvido nada disso, porque eu tenho observado aqui mesmo no Quebra-Mar, que é o meu quintal, né? Eu surfo aqui desde os 10 anos de idade, e assim, é muito legal. E realmente o Pardal tem razão nesse sentido. A vibe do pico, né? Quando você está ali surfando, quando você vê as meninas surfando, a graça com que elas surfam, com que elas caminham, o longboard clássico que está ressurgindo com essa volta das mulheres, com essa invasão das mulheres, digamos assim, no surf. O longboard clássico tomou uma força muito grande, né? Porque é bonito de ver. A mulher tem uma graça no andar, no posicionamento, né, Pradal? Concordo. Eu acho que a hora já era esperada, né? Normalmente a gente ia para a praia, né? E as meninas ficavam tomando sol. Aí você sai da água, né? Você já pegou 30 ondas, já 2 tubos, 2 batidas, já isso, aquilo, você sai da água, pô, tá contente? Pô, é difícil, porque fica uma coisa bastante diferenciado, você tá com cabeção feito, você saiu da água, o egocentrismo está tanque cheio, né, cara? Aí a menina lá tinha tomado sol, legal, bacana, mas não tinha tomado aquela adrenalina, estava entediada, aquela droga que o próprio corpo fabrica ao você se expor à velocidade, a desafios e tudo mais. Então, não menosprezando quem fique na areia da praia de jeito nenhum maneira, claro que não. Mas o ambiente aquático está muito mais equalizado. Eu acho até que, tipo, bocadura, essas coisas, vai dar uma cessada, porque, de certa maneira, alguns homens vão entender que eles têm que ter um vocabulário mais pertinente para estar no ambiente onde que estão as mulheres e os homens, né? Então, sem dúvida, eu acho que isso vai trazer um respeito maior entre todas as partes. Não, eu acho que, assim, inclusive, eu acredito até que com a participação cada vez maior feminina no surf, dividindo o pico, dividindo as ondas, convivendo, né, sem essa diferença de gêneros, né, movimentos como a gente ainda vê um pouquinho reticentes, como localismo e etc e tal, que eu particularmente, Boris, sou contra,
Eu acho que o surf é para todos, o mar é para todos, e todos têm o mesmo direito de se sentir tão bem quanto eu, quanto o Pardal, quanto qualquer outra pessoa que surfa, seja ela um iniciante ou não. Obviamente que, claro, com o maior número de pessoas disputando o mesmo pico de ondas, há que se ter regras de conduta, não é isso, Pardal? Uma etiqueta na água. Concorda comigo, Pardal? Veja bem, tudo inicia por uma palavra só, respeito. Não é porque você surfa mais ou porque você surfa menos que você deve de menosprezar alguém. Esse é o sentido civilizatório da vida, para nós vivermos em grupo. Afinal de contas, o ser humano vive em grupo. Nós vivemos em sociedade por opção. Porque você poderia viver sozinho lá num rancho, eu poderia viver, nós vivemos em grupo, vivemos em família, células familiares, por opção. Nós somos seres sociais. Se somos seres sociais, o respeito, ele tem que imperar. Mas tudo bem, mas não teve respeito por mim? Calma. Faça a sua parte. Exato. Faça a sua parte. Que os outros façam a sua parte, depende deles. É uma coisa bastante sensível neste momento discutir esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas, nós estamos num momento, enquanto delicado, povo, enquanto que nós queremos ter razão. Então não se discute mais verdade ou mentira, ou fatos ou invenções. Na verdade, a pessoa quer ter a razão. E aí ficou maltratado toda a verdade de tudo. Então a história fica ao lado. Não é mais. O que eu falar muito, o que eu gritar muito, o que eu bater na mesa, o que eu for extremamente agressivo, eu estarei impondo a minha razão. E não significa que você tenha razão. Não. Você entende? Então, acredito que a gente tem que ter esse comportamento mais civilizatório. Sim, ambientes extremos, muita gente, é como na Paulista, você vai lá, ninguém cumprimenta ninguém. Por quê? Porque é muita gente ao mesmo tempo. Então, o espaço onde tem ser humano, existem muitos problemas. Não existem seres humanos sem problema. Então, isso ocorre mesmo. Porque quando a gente está muito, a gente um desconhece o outro no sentido de afeição ou de cumprimentar ou de reconhecimento. Você passa e a pessoa, ninguém cumprimenta ninguém, porque é muito grande, é muita gente. Isso pode ocorrer dentro do mar. Então, uma disputa mais acirrada porque tem pouca onda e tem inúmeros surfistas. Sim, concordo. Estamos falando de agressão. O respeito, ele é o máximo. Então, a agressão, ela não é só a agressão corporal, eu digo física. Existe a agressão no modo de como você olha para a pessoa, de como você se refere à pessoa. E a maioria das vezes é o linchamento moral que está na moda, né? O pessoal fala, a pessoa, você é isso, a sua mulher não sei aquilo, e você... aquela coisa que é um linchamento moral, então não tem mais... não, mas eu falei mais alto que o cara, ou coisa desse tipo. Bom, mas esse não é o nosso tema aqui, isso são coisas da vida, coisas das circunstâncias de ser humano e de nós dividirmos o espaço. Dividirmos o espaço com respeito, tudo isso acredito que ficar melhor para todos. Claro, sem dúvida. Eu acredito que isso já estabeleceu o óbvio, né? A gente atravessou um período realmente muito delicado nesses 2 últimos anos, mudou a rotina de todo mundo, houve cerceamento de direitos individuais, direitos coletivos, enfim. A gente está numa época assim conturbada, política, socialmente, enfim. Muitos acreditam que é um período de transição, de renovação, que muita coisa vai mudar. Mas a vida continua e eu acho que respeito sempre vai imperar e deve imperar em todas as situações da vida. Mas vamos deixar a coisa um pouco mais clima na praia, né? Vamos pôr na praia. Isso, vamos pôr na praia. Pardal, me diz, a praia, você já falou que foi fundamental na tua vida e te definiu como ser humano. Isso. Quando foi que começou essa paixão, essa coisa de ir na praia, de querer colecionar, se aprofundar na história do surf? Conta um pouco dessa tua jornada pela história do surf pra gente, Pardal. Bom, vamos lá. Assim, minha convivência com a praia começou na praia do Sorocotuba. É uma praia aqui escondida, próxima à praia do Pernambuco, no Guarujá, e lá existiam uns ranchos. O rancho mais antigo era de um tio meu, o seu Xisto,
E é uma praia micro de 20 metros, tinha uma cachoeirinha na época do lado, e na verdade era um rancho de pescadores. E eu nunca tive muito essa adoração por pescar. Eu não sei porquê, eu vivo com pessoas que pescam, mesmo de mergulho e tudo mais, e eu nunca tive essa, vamos falar, essa atenção para o mundo da pesca. Então o que eu tinha que fazer? Eu ficava na praia, eu ficava lá com meu primo, então era mergulho. Aí o Dirceu Dias Lima, o irmão do Décio, morava lá também, emprestou uma Procópio. Eu estou falando de Sorocotuba não tem onda. Então veja também, o cara me empresta um madeirite, para mim, tenho 10 anos de idade, eu fico lá, eu pulava de cima do madeirite para lá e para cá, porque não tem onda, mas a minha convivência com praia, então vamos falar, minhas primeiras que eu tinha que pôr aquelas... algodão com água aburicada, gelada nos olhos, porque tinha passado o dia inteiro com os olhos sendo cozinhados pela água do mar, e sol e areia naquela micro praia. Então, eu acho que vamos falar, minhas cicatrizes que a praia me deu, começou com esse período aí. Porque minha mãe não sabia nadar, não tinha meio que medo de me deixar ir à praia. Não tinha essa liberdade de eu ir à praia. Mas quando eu ia com meu primo, Celcinho, com meu tio Celso, na casa do tio Xisto, lá no Sorocotuba, aí é uma praia de 20 metros. O cara de dentro da casa gritava para mim sair, ou para subir, ou para pescar. Então, ali eu acredito que começou a minha paixão por esta convivência com a praia. O que mudou minha vida. Eu tive uma juventude, de certa maneira. Eu, com 14 anos, eu fui trabalhar, porque eu fiz um curso de química, então eu tinha que trabalhar para pagar. Então eu já fui office boy desde 14 anos. Então eu fui horário, entre as 8 eu saio às 12, entre as 14 eu saio às 18, 4 condições de ônibus, aquelas coisas todas, por 10 anos, até os 24, enquanto a maioria das pessoas com essa idade está curtindo a praia. Então a minha evolução para com o surf era... Putz, é muito ruim, cara. Puta, via a molecada, o Paulo Rabelo, todo mundo já mandando as coisas, e tu ali, ainda remando para aprender a entrar na onda. Sim. Eu só tinha sábado e domingo, eu não tinha dia de semana para ir. Então eu demorei para engatar. Aí me apaixonei realmente por essa vida de praia. A minha turma, começamos a nos organizarmos como uma turma. Então nós criamos o Tombo Boys, que era um modo de você criar uma turma para se sentir forte perante a sociedade. Eu pertenço a tal grupo, sim, eu sou de tal turma. E ali nós fazíamos campeonatos de surf, promovíamos os luais, e isso era muito incomum na época. Então estamos falando aí em 74, 76, 77, 78, e disso, de toda essa organização, de fazer um campeonato, ir buscar quem ia pagar, como pagar, isso deve-se muito a uma pessoa que chama-se Paulo Sérgio Trindade Lessa, o Paulo Negão, já falecido. E esse cara foi uma peça fundamental nessa minha... mas como vai fazer? Como vai arranjar troféu? Como que vai pôr... Como é que não tem caminho? Como é que vai pôr a pessoa e identificar um surfista do outro? Uhum. Então nós fomos num jogo de polo, aí pegamos as touquinhas de polo para fazer o campeonato e poder identificar um ou outro surfista. Então, tudo isso, a coisa que era muito difícil, tornava-se muito fácil com uma pessoa que, não, vamos aí, a gente vai conseguir, e te incentivando. Eu sou bastante cético, né? Então, caramba, mas como é que vamos fazer? Mas entra na água, aí depois, aí vai ter luau, aí vai ter medalha, e como que a gente vai promover? Quem vai ser juiz? Não temos juiz, não existem juízes. Puta, pega o Caetano, pega a Patrícia Bongarten, pega lá um cara que é mais velho, você fica aí julgando. Pô, mas eu nunca julguei. Não, mas vai julgar hoje. Cara, a gente precisa. Então, isso tudo me tornou, assim, muito um sentimento de capacidade, de autocapacidade. Caramba, Então, dá para fazer tudo isso, dá para se organizar enquanto grupo, dá para se promover eventos sociais desportivos, né? Então, isso foi fundamental para a minha vida e a minha adesão à filosofia surf. Sentir essa força desse grupo todo, que nos tornava a todos mais fortes. E quando ocorreu, em 1980, que nós fomos para Ubatuba, já tinha ido no Waimea 5000, já estava, né, querendo ser surfista, né? E não surfava nada. Não que eu surfe hoje, mas surfava pior ainda.
E, cara, mas era uma paixão, cara. Você não tem esse senso do ridículo, quanto você é ruim na prancha, né? Então, eu tô dizendo com sinceridade. Verdade. Era bastante... assim, cara, era uma coragem. Não, vamos sair 6 horas da manhã, mas tá frio, mas e o mar, e a água tá gelada, não tínhamos neoprene, não tínhamos a prancha. E isso tudo foi nos tornando mais forte. E eu... No meu caso, eu percebia a capacidade que existia estando com essas pessoas. Então, essa filosofia... Em 1980, voltando, o Paulo Rabelo, que era da nossa turma, Tombo Boys, e com esses treinos que a gente fazia, não vou dizer que foi por isso, né? Mas haviam já algumas cenas de competição, os Rock Point, alguns campeonatos aqui, mesmo em Santos, o Inverno 77 do Zanetti, Quebra-Mar, teve 2 anos, então... Já existia uma cena de competição, um campeonato a cada 3 meses, talvez. Uhum. Só que chega em 1980, a gente vai para Ubatuba, e lá era o Campeonato Brasileiro, que até então só venciam, desde 72, que iniciaram os campeonatos brasileiros em Ubatuba, obra do Paulo Luiz, a quem todos nós devemos uma onda, lá de Ubatuba. O que ocorreu? Ocorreu que até 80 só ganhavam os cariocas. E não é porque levaram para isso, não. Eles eram muito melhores do que nós. Eles estavam com mais campeonatos, eles já tinham um senso profissional de serem, alguns até com patrocínio, já tinham decidido a vida como surf, né, como surfistas, competidores, né? Então, Caulis, Daniel Friedman, o Pacheco, Rico e tantos outros aí que eu não... Né, agora foge Fedoca, a memória, bom, não vai dar para falar todos. Mudinho. PP. Exatamente, toda essa galera já, com outros padrões, né, eles já faziam campeonatos internacionais. Sim. A gente estava aqui. E em 1980 teve essa grande, vamos dizer, esse grande batismo. O Paulo Rabelo ganhou. Então ele foi o primeiro paulista do estado de São Paulo, santista, a ganhar um campeonato em nível nacional, que era o Campeonato Brasileiro de Ubatuba, e até então que isso era ganho por cariocas. Então, veja bem, caramba, olha só, a gente está lá organizando campeonato da minha praia, a gente tem um grupinho, ninguém faz isso. Pô, de repente, isso tudo, eu não vou dizer que ocorreu, mas que de uma maneira para mal ou para bem, influenciou. O Paulo Rabelo foi campeão, cara. Então mudou a história. Aí você se sente, caramba, eu tenho potências. Sem dúvida. Eu me sinto capaz. Caramba, olha o que está acontecendo. A gente está mudando a história. E foi aí que você percebeu que a gente aqui tinha que também adotar essa postura mais profissa, mais organizada e tal. Foi aí que você começou a se enfronhar com a organização, por exemplo, como da Associação Santos Surf, de campeonatos. Eu soube que você, inclusive, até tentou trazer uma etapa do Mundial aqui para Santos. É verdade isso, Pardal? Lógico, a gente tem que sempre pensar. Eu não gosto de falar, cara. A gente vai ficar aqui falando do meu passado, eu não gosto. Eu gosto de falar do futuro. Não, da tua história. Eu quero falar... Quero saber da tua mas história. Eu quero falar da história que eu ainda não fiz. Tá a bom. História que eu já fiz, então, a maioria já sabe. Encerra agora com essa pergunta e a gente vai para outra. Eu quero falar do que a gente... Pô, história boa, passado, você estudá-la no presente para modificar o futuro. Senão eu vou ficar estudando só a história passada. Como você vê o futuro hoje do surf, não só a nível regional nosso aqui, mas você mesmo ressaltou agora no início do programa a criação das piscinas artificiais de ondas, ou seja, está interiorizando o surf, até o surf na Pororoca, enfim, uma série de coisas, diferentes praias. O que o Pardal hoje, com essa visão, com toda essa bagagem que você tem por trás, como é que você está vendo, encarando o futuro do surf e das atividades correlacionadas a ele aqui na região e a nível nacional, até mundial, se você quiser extrapolar? Cara, é o seguinte, vamos aqui compor uma ideia. A maioria dos campeões mundiais de surf, eles são originários de cidades pequenas. Não existem campeões mundiais de surf de cidades grandes. Isso é em nível mundial. Então você começa a... por quê? Por quê? Porque você fica mais tempo na água, porque você tem menor número de opções sociais para ascender socialmente? Pode ser. Pode ser. Isso daí é uma pergunta que a gente tem que fazer para um antropólogo aí do surf. Verdade. Entendeu? Então vamos deixar esse conjunto aí para todo mundo tirar sua própria conclusão. A filosofia surf. Filosofia surf ela é muito mais possante
para abranger o maior número de pessoas do que propriamente o surf. Remar numa prancha, ficar em pé, não é fácil. Não. É algo que requer bastante hora, né? Você tem que praticar. Mas como tudo, você quer passar na faculdade, você tem que estudar, não é isso? Exato. Se você quer surfar, você vai ter que surfar. Sem dúvida. Você vai ter que ter horas de surf. Então tem 3 horas por dia, 2 horas por dia, 4 horas. Quem é o teu instrutor? Né? Você tem que buscar ciência. Você vai buscar ciência com pessoas. Viagens internacionais. Aí a filosofia ela é muito mais abrangente, porque você não necessariamente tem que ser surfista. Né? Então, vamos lá em Cuiabá vende camiseta de surf. E garanto que a maioria que compra camiseta de surf lá em Cuiabá ou mesmo lá no Distrito Federal, talvez eles nunca venham a surfar. Mas eles compram aquilo porque a mensagem inserida naquele produto é de liberdade, de saúde, de respeito à natureza, amizade, de certa maneira de um ser até admirável, né? Porque a praia, ela é uma praça, e veja bem, um oficial de praia é um salva-vida. A maioria dos salva-vidas no mundo praticam surf, ou estão associados ao surf. O porquê? Porque não existe um surfista que não tenha feito um salvamento. Não existe. Não existe. Todo surfista já fez algum tipo de salvamento ou inúmeros salvamentos. Olha a camiseta. Então, quer dizer, aí, o Salva Surf. Salva Surf Brasil. Exatamente. Você está... Onde nós nos divertimos, surfistas, é numa zona de rebentação. Essa zona de rebentação é onde a maioria das pessoas passam o sufoco. O ser normal, que não tem tanto conhecimento das correntezas, das nuances, das quebras de onda, dos bancos de areia, o como se comportar, porque afogar é um ato de apavoramento. Então você tem que entender que você se apavora, você se afoga. Porque se você ficar boiando, você não se afoga. Então a questão é bom por aí. Então todo surfista está numa zona de arrebentação, é onde está o cara lá passando mal, está passando sufoco. Até o salva-vidas chegar lá, nós já chegamos antes. Até surfistas passam sufoco. Exato. Então você já chega, joga a prancha para a pessoa. Ó, segura a prancha aí e fica calmo. Nunca chegue próximo a ela, para ela não te agarrar. Certo? Então tem esses tricks aí, essas práticas, né, que devem de ser bem pensadas, que senão, existe o abraço do afogado. Você vai lá, chega no afogado, ele te abraça, morre os dois. Sim. Porque você não consegue se mexer, não consegue salvar ele, e ele te leva para o fundo. Pânico, né, pai? O cara está em pânico. Você tem que lembrar. Então, sempre joga a prancha. Pega a prancha e segura na prancha. Ah, mas o cara vai querer te agarrar no pescoço. Não. Segura na prancha aí, eu vou te levar ali para um lugar mais tranquilo e a gente vai buscar uma estratégia de te levar para fora do mar. Que muitas das vezes passa por você ir por fundo. Sim. Porque a correnteza está te jogando por fundo e você vai querer ir por raso, aí você vai desperdiçar toda a tua energia, o cara vai passar um sufoco na arrebentação, você vai acabar perdendo a pessoa. Então a gente tem que perceber que o surfista hoje é um ser muito útil para a humanidade. E isso ao redor do mundo. Não, como volto a dizer, não existe surfista que não tenha feito um salvamento. Bom, mas vamos lá. A filosofia surf, então, outra coisa, esse galantismo todo. Então você está lá na praça, quem é o cara que sai da água, o peito empolado, que porra, né? Com aquela, o tanque cheio, né? Adrenalina porra, meu irmão, testosterona, tudo, eu fiz, dopamina, tudo. Porra, você tá ali, você fica quase que um ser admirável. Então aí a gente começa a vender nosso calção, vender nossa sunga, vender nossa camiseta, vender nossa prancha, vender nosso jeito. Puta, eu quero comprar uma camiseta para... Porque é legal isso daí. Porque é legal, gostei. É bacana isso daí. Veja bem, o surf, tem redes de surf, o shop, ao redor do mundo. E existem outros esportes que têm um mega maior número de adeptos e que não tem isso. Então, o voleyware, não querendo menosprezar, ou talvez posso até ser corrigido, eu não vejo redes de lojas vendendo a voleyware. Não. Nós temos redes de surf shop, que é para vender surf. Eu digo, a roupa surf, que o surfista, de certa maneira, influenciou na sua construção, na sua elaboração. Então, quer dizer, nós somos um baita objeto de marketing. Então, você quer vender um carro, hoje dá para anunciar com o surfista. Você vê aí como que as montadoras avançaram para os surfistas profissionais, porque quer vender passagens, aviões, isso tudo está coligado, porque hoje o surfista não é mais aquilo como nós foi lá no início. Hoje está aí, diretores de empresas
e que usam o surf como esporte ou como filosofia de vida, que é mais abrangente ainda, né? Mais abrangente Cara, então eu quero uma casa num lugar tranquilo e ter aquela compromisso com a natureza, uma consciência ecológica também aumentou muito a partir disso tudo, não foi, Pardal? Hoje tá amizades, todos esses valores que nós surfistas estamos aí praticando. Ah, mas é um monte de anjinho? Não, não é questão. Ninguém aqui está querendo pintar ninguém de anjinho. Não é essa a questão. É que nós, surfistas, vamos para dentro d'água, a gente fica lá orando para a natureza, a gente entra numa cognição, né? A gente entra em transe. Cara, manda uma onda para mim, manda uma onda. E pô, e a onda vem, cara. Vem. A maioria de todos aqui já fomos atendidos com a onda vindo. Vem. E aí a gente pega uma onda. Então, pô, o que é isso, cara? É porque você, às vezes, mora cercado de concreto, então você não vê a lua, não sente o vento, não sabe do sol, não sabe do passarinho que está cantando, não sabe das plantas que estão nascendo, não sabe das frutas. Você ficou tolhido desta parte humana, refém da natureza. Então você às vezes fica irritado, fica estressado. Cara, quando na verdade, de repente, se você entrar para o meio de uma mata, se você entrar para dentro, for lá para fazer umas plantinhas, plantar, fizer alguma atividade ligada à natureza, conectada à natureza, você vai conseguir esse equilíbrio. Você está entendendo? E a gente, mas então vocês são mais equilibrados que isso? Não, a gente faz terapia quando entra na água. É simplesmente isso. Exato. Nem todo mundo tem que fazer terapia. Eu nunca fiz terapia psicológica, né? Por um profissional em psicologia. Mas eu acho de fundamental importância para as pessoas. Porque traz um equilíbrio. E eu resumo, eu digo que quando nós entramos lá e oramos para a natureza, a gente fica com aquela absorção ali, eu acho que a gente consegue essa maturidade de puxa, caramba. Aí você sai da água com todo esse prazer, aí com toda essa amostra. Aí você sai vendendo tudo, né? O cara que sorri muito, o cara que tá com a cabeça feita, fica mais fácil de se vender e de vender o que ele quer vender, né? A vibração do cara, né? A vibe da pessoa começa a atrair. Você vê que a pessoa tá alegre, tá com um semblante tranquilo, relaxado, entendeu? Essa coisa de você fazer a terapia na água, isso aí, sem dúvida alguma, quando você está ali, principalmente quando você acorda cedo, você vem para a praia cedo, aí você vê aquele aquele nascer do sol. São as várias missas, né? As várias missas. Tem vários horários a missa, né? Hein, pessoal? A própria fauna marinha, que vem ali dividir aquele espaço com você, golfinhos e tartarugas, e, enfim, é toda uma integração. A gente começa a fazer parte de um meio ambiente que não é exatamente o nosso, apesar de termos vindo dele, né, digamos assim, mas a gente tem assim, um retorno, não é isso, Pardal? A gente se sente tão bem com isso, cara. Eu acho que é envolvimento com a natureza, eu acho que deve de ocorrer isso para quem entra numa mata e sai andando por aí, vai fazer uma escalada, o cara que voa de asa delta, também não somos voadores. Não. Mas, não tem, você se envolve ali de natureza, usar os 4 elementos, né? Você desafia, nós somos terráqueos, né? Exato. Somos terráqueos. Exato. As outras, você vai estudando e conquistando maturidade para estar no ar, para estar no mar, né? Sim. Eu acredito que isso seja um bom modo da gente esclarecer. Pô, não estou aqui querendo dizer, mas só o surfista então quer tudo isso. Não, pelo contrário. Eu estou aqui querendo entender que o que nós fazemos nos traz um equilíbrio e nos deixa, de certa maneira, adeptos, né? Pô, a gente fica com vontade a vida inteira. Então, caramba, eu tenho contato com o mar desde os 10 anos. Eu tive minha primeira prancha com 14. Hoje eu estou com 61. Pô, nem sei quantos anos fazem isso, que eu vou para a praia quase que todo dia. Então, eu fui morar fora do Brasil, que já é uma outra consequência, que depois a gente tem que voltar, quando você falou de organização, de associação. Sim. Eu não posso falar de organização social, de associação, sem o Paulo Sérgio Trindade Lessa, Paulo Negão, que nós concluímos lá o Tombo Boys, mas também do Fábio Boturão Ventrilha, nosso Jacuí. Um abraço. Que é um mestre. Cara que sempre nos mostrou, quando eu não entendia os valores da democracia, os valores da troca de ideia. A política, que não é uma política ruim, porque política é a arte de você não
agredir ninguém, é de você convencer com argumentos, ou melhor, de aceitar ser convencido através de argumentos. A política é isso. Exato. A gente, lógico, fica, o cara fez isso, aí a gente confunde que política, mas quem rouba, quem é isso? Não, a arte é política é uma coisa, é arte do ato entendimento. político é outra. Isso, ciência do entendimento, Exato. ciência de você não sair na mão. Então, de manhã você quer mandar tua mulher para aquele lugar e falar bom dia. Isso é um ato político. Sem dúvida. Tá entendendo? Sem dúvida. Pô, caramba, meu, calma aí que, né, a gente tem que compor, porque nós não somos inimigos, nós podemos ser concorrentes, ou temos ideias diferentes, o que nos faz bem. A pluralidade de ideias só nos faz bem. Sem dúvida. Certo? Então, você tem que, se alguém não pensa da mesma maneira que você, não há problema algum. Não há, você pode conviver com essa pessoa. E não há problema algum você terem pontos de vista diferentes, porque o que nos traz junto, o que nos traz a estarmos juntos, ou estarmos nessa vida social, são os pontos que nós temos em comum, e não o que é em comum. Então, a maioria dos meus amigos não concorda, ou melhor, eu não concordo com a maioria das ideias dos meus amigos, mas eu tenho amigos, e tem pessoas que querem estar com você e que eu quero estar com elas, mesmo nós sabendo que nós não pensamos da mesma maneira sobre... Independente da postura política dela, claro. Nem estou falando da política, sim, eu digo sim. político partidário, estou dizendo o termo político. Como assim, pessoa. Hoje em dia eu até mandei uma frasezinha lá para você, né? Mandou. Eu não quero colonizar ninguém com as minhas ideias. Com certeza. Porque se isso seria um desrespeito. Com certeza. Você pensa do seu jeito, não há problema. Eu penso de uma outra maneira, eu posso ouvir o seu ponto de vista, você, se quiser, pode ouvir o meu, mas eu não quero ter razão, eu prefiro ter a amizade. Mas é o único tesouro que a gente leva, porque, veja bem, Pardal, a gente é contemporâneo, né? Somos da mesma geração, sempre nos cruzamos na água surfando, ou em atividades que você organizou, e que, enfim, mas temos que conviver. E eu acho assim que um espaço que é altamente político, mas onde está todo mundo bem, numa boa, numa nice, é na praia. Exato, né? Exato, concordo. A gente está mais relaxado, desarmado, até menos vestido. Exato. Né? Mais refém, né? Exatamente. Mas mesmo assim, existem conversas de cunho político, normal. Existem conversas de cunho ideológicos, ideológicos, filosóficos. Enfim. Na praia todo mundo se sente bem, né, velho? Isso. Então, e assim, seguindo essa linha de raciocínio, dessa filosofia de vida, disso tudo, você não acha que chega um momento em que a gente tá tão pleno dessa filosofia, que chega um momento que a gente quer compartilhar com os outros e a gente começa a trazer cada vez mais pessoas para o nosso meio? Né? Você não acha que extrapola essa filosofia de vida que a gente adquiriu através do surf, começa a extrapolar no momento e você começa a querer angariar pessoas para trazer para esse meio? Cara, é o seguinte, fazer amizade é uma das melhores coisas do mundo. Isso, amizade é uma coisa mais profunda, vamos lá. Conhecer pessoas é do caramba. Muito legal. Eu gostaria de conhecer todo dia 10, 20 pessoas que eu nunca conheci na minha vida. Eu tenho paixão pela humanidade. Eu acho que os seres humanos são seres brilhantes. Todos são seres brilhantes. E que nós temos que desenvolver esse brilhantismo. Sim. E às vezes você é pautado ou, vamos dizer, avaliado. Você não é um bom cobrador, mas de repente você é um bom fazedor de gol. Você não é um bom pedreiro, mas de repente você é um bom escritor. Você não cumpre horário, mas de repente o cara é bom para ser criativo nas artes visuais. Sem dúvida. E tudo mais. Isso são coisas que eu gosto de ter um olhar bastante amplo para aceitar as pessoas como elas são e aprender algo em virtude disso. Sim, existem, tem algumas coisas que nós tenhamos que, de repente, a intolerância por determinada coisa, isso nós não podemos ser, é difícil, tolerante. Porque se nós tolerarmos a intolerância,
acabou a civilização. Sem dúvida alguma. Então, a intolerância a todo momento, ela não pode ser tolerada por todos nós. E intolerância, volto a dizer, você não pensa igual, ok, mas pô, a gente não precisa falar disso. Vamos falar das coisas que a gente pensa igual. Claro. De repente a gente torce para o mesmo time. Sim. De repente você quer falar de Morena, de repente você quer, do Moreno. Cara, eu não tenho esses problemas que a maioria das vezes, às vezes, de fórum íntimo. E as pessoas querem trazer o que é fórum íntimo para a vida social. Eu acho que isso é um pouco de covardia, sabe? É tipo querer malhar o Judas, aquele achincalhamento da moral da pessoa. Isso está muito na moda nesse momento. Eu fico bastante preocupado, porque às vezes você não concorda, a pessoa vai lá e tipo alcunha no meio de outras, de alguma coisa, e fica aquela coisa, né? Uma palavra falada não volta mais, cara. Tá entendendo? Porque uma simples irresponsabilidade, uma necessidade de submeter. Eu acho que a gente tá muito nessa época, as pessoas estão querendo submeter outros. Submissão. Torná-los submissos. Submisso. Então, vamos falar, né? Ou você está comigo ou está contra mim. Isso, cara. Então ele te põe numa... Ou você é assim, ou você não... Então não anda comigo. Onde já... Cara, então você deu condições, você condicionou a pessoa. Você quer tal, você tem que ser assim. Uma visão dualista da vida, né, cara? Ou é assim ou não, é preto ou é branco, não tem o cinza. Total necessidade de submeter outros seres. E aí vai, né? Submete esposa, submete criança, submete empregado. Aluno. Submete aluno. Então aí você fica você só sobe na vida quando você pisa em alguém. E isso é perigoso. Eu acho que isso aí, eu não tenho essa capacidade, mas, cara, isso aí tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra, cara. Sabe? Essas coisas aí estão deixando a humanidade um pouco, cara, você não pode conversar determinadas coisas. Dá uma sensação que a gente está regredindo, né, Pardal? Não é? Que a sociedade está andando para trás ou não? Não, eu não diria isso nunca. Nunca. Não, a gente só anda para frente. Eu acho que isso é um termo, um rio que a gente está passando, um rio gostoso, e vai nos levar a um novo patamar. Você percebe no mundo as coisas já estão mudando. Sim. Então essa corrente que hoje está aí dualizando tudo, né? Ela começou na Áustria 15 anos atrás, me lembro que a eleição lá de um cara, tal, depois veio caminhou, foi parar na América e escorregou aqui para o Brasil. E a gente está aí vivendo essa polarização, né? Então, eu não tô aqui para defender um lado ou outro, não é essa a questão. Porque ambos utilizam-se da mesma arma, que é o extremo. Não tem o meio. Não. Temos os extremos. Ou você tá aqui ou você não tá. Então, mas não posso falar, então, mas e se você me der uma certeza, olha, isso, e eu falar um controverso a isso? Cara, pra mim, que sempre fui um perguntador, chato pra caramba, meus tios fugiam de mim. Vamos sair daqui que o Diniz não para de perguntar tudo, cara. O Diniz, ele não para de perguntar. E por que o martelo tem cabo? Por que o cabo foi da árvore? E o porquê não parava nunca? Você está entendendo? Então, porque eu vivo assim. Então, quando eu tenho certeza de algo, eu fico testando esse algo. Com todas as conversas, com brainstorm, né? Sim. Que é ficar questionando aquela minha verdade. Sim. O quanto ela é verdade mesmo. E eu percebo, eu não sei, cara, mas hoje em dia quando vem uma pessoa querer falar num tom mais alto, não, aqui tal, na verdade essa pessoa está com uma grande dúvida. E ela está querendo controvérsias para montar o palanque dela, Sim, eu digo. Desenvolver. Então ele está ali. Ele é tão vítima da certeza dele. Ou mais vítima do que qualquer um. Então ele fala, não é porque ele tem certeza, é porque ele tem tanta dúvida. Mas como ele torce para esse time, meu irmão, então ele quer ouvir o controverso a isso. E isso, a dialética, né? Uhum. Que é a conversa entre partes que tudo, no meu entender, para mim formatar uma ideia, concluir ou colocá-la numa linha que eu pense que seja evolutiva dessa ideia, cara, partem por 1 milhão de perguntas, todas as perguntas. Tem que se dar isso. Eu só tenho certeza de que amanhã não vai ser igual a hoje. Então,
Como é que eu quero que tudo seja igual para sempre? Nunca. Pô, como é que vai haver evolução se nada mudou? Não, e é ignorar a nossa história como enquanto humanidade. A humanidade evoluiu absurdamente. Vamos ser mais recentes aqui nos últimos 30 anos, digamos assim. Eu acho que sempre tivemos evolução. Não, sempre tivemos, mas eu revoluções. Digo, ela está sendo cada vez mais rápida essa evolução, né? Com o advento da internet, da globalização, da conectividade. Vocês vão lembrar quando é que foi Gutenberg? Vixe, aquele que inventou a imprensa? Isso. Nossa senhora, foi lá no começo da Idade Média, então, olha só, século XII, eu tinha conhecimento, estava lá todo eu com o meu conhecimento. E aí? Aí tu morria. Já era. Foi embora o teu conhecimento. Então, eu chamo Gutenberg, para mais próximo, né? Para não ir lá para trás, que a roda foi evolução, tudo foi evolução. O Gutenberg foi a revolução do conhecimento. Então, o conhecimento começou a ser distribuído. Então, quer dizer, eu pego um livro e faço 100 dele e mando um para cada lugar. Caramba, aquilo só eu sabia fazer lá em Milão, outras 100 o cara em pessoas Veneza sabem. vai poder saber. Claro. O que nós estamos vivendo nos dias atuais, para mim, é a segunda enorme revolução do conhecimento. Sem dúvida. Porque hoje você está com o teu celular, na minha opinião, nós fomos criados e estudamos respondendo provas com pergunta, né? Então, olha, tem pergunta, 10 perguntas você tem que responder. Tinha prova oral e escrita, lembra disso? Hoje em dia, cara, me desculpe, devo de estar errado, mas, cara, é quem faz a melhor pergunta para mim. Irmão, eu quero 10 perguntas aí. Por quê? Porque hoje o Google responde tudo. Tudo. Então, a prova que alguém venha a me dar, para mim, eu chego, eu vou pegar no Google, vai ter. Para que eu vou ficar estudando algo que já tem? Sim. O Gutenberg já o novo Gutenberg, né? Gutenberg, já está distribuindo coisa. Então eu tenho que ser falar, não, meu irmão, quero ver quem... se tem todo esse conhecimento contido dentro dessa rede mundial, cara, então tem que ser as melhores perguntas. Claro. É quem faça as melhores perguntas, já que as respostas estão lá. Sim. Então é um modo lúdico. Não sou nenhum didático, né? Não sou pedagogo, melhor dizendo, para aqui tá querendo cagar a regra, né? Não é essa a questão. Eu estou aqui como que eu construo dentro do meu ser os meus entendimentos sobre conhecimento, que me levam a procurar mais. Então, fomos lá para a Austrália, não, fomos agora para Califórnia, Campeonato Mundial. Eu visitei 13 museus do surf. Então, fui em Hermosa, fui em Heritage, eu fui no Bill Shop Museum, eu fui em todos, porque, cara, eu passava o dia inteiro lá, dentro do museu, e comprando livros. Eu deixei prancha na Califórnia e trouxe quase $2.000 em livros de história. Caramba. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Chega aqui na alfândega, essa mala pesada, aí, pode ver, livro, livro, meu. Entra com isso daí, né, nego? O maior tesouro que tem tá aqui. Eu li todos os livros, então, caramba, mas isso é uma paixão. É uma coisa que nem me dá dinheiro. Mas nada na vida eu fiz primeiro me dando dinheiro. Eu sempre fiz primeiro pelas minhas paixões e depois deram algum dinheiro. Algum tipo. Dá para gente ir para lá, dá para ir para o Havaí, dá para ir para lá. Não dá para trocar o carro, mas dá para ir até a Austrália. Não dá para isso, mas dá para fazer tal rumo. Dá para levar, né, o pessoal, a minha família. Vamos lá ver o luau. Quero passar a noite de lua cheia no Havaí. Quero me... Né, coisas que a gente vai podendo proporcionar aos seus, né? Que estão próximos. Mas eu não... Veja bem, minhas filhas não surfam. Olha. Certo? Eu tenho uma filha de 24, uma filha de 20. Elas não surfam. Mas por quê? Porque elas nunca me pediram. Mas por que você não empurrou? Não, até empurrei, deve ter sido empurrada. Eu sempre tive muita preocupação em lidar com correnteza. Então, minhas filhas, a gente entra na correnteza e sai por correnteza, de qualquer praia. Vamos lá. Dentro de um parâmetro aí. Então assim, eu me lembro, a gente ia para o Pernambuco, não, entra aqui, ó, tá vendo? A correnteza vai jogar a gente até lá, tá vendo? Não fica apavorado, não rema contra, mantém-se respirando. Então, para mim, isso é a vida na praia. Saber ler o mar. Não é só surfar e ser surfista. Hoje, vou te falar, 61 anos, eu entro na praia, eu adoro ficar lá no fundo e dividir ondas, cara. Eu não sei, o surf para mim está de outra maneira. Hoje em dia eu quero dividir ondas. Eu também. Eu adoro ver, mas isso já desde sempre, né? Tanto é que eu tornei-me técnico porque eu sempre observei muitas outras pessoas surfando. E talvez isso tenha me trazido na época. Fui 25 anos técnico de
de equipes de competição de surf, organizador de campeonatos. Trouxemos aqui um campeonato brasileiro, 5 festivais. Mudamos o cenário de Santos. Aqui era um terreno baldio, o quebra-mar. Através dos surfistas, nós fizemos 5 festivais aqui. A gente trazia barraca para pôr prancha, fizemos campeonatos, fizemos salas de leitura. O abraço ao pier. O abraço ao pier. Então, todas aquelas coisas que, para conquistar para a cidade de Santos, o quebra-mar. Então, o quebra-mar é uma conquista dos surfistas organizados. Os surfistas organizaram e ganharam o maior parque à beira-mar do mundo para toda a nossa cidadania. Verdade. Então, isso nós nos organizamos, nós fizemos. E não é que é nosso, mais do que o de ninguém. Isso aqui é de todos. O que é público é público. Também acho, concordo então, com você. Eu não concordo com esta maneira, porque eu fiz é meu. Estou fora. Também. Não é o meu padrão. Eu adoro fazer as coisas para outros tocarem. Eu não vou me eternizar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Isso para mim, não vai me satisfazer. Então, eu não quis ser técnico a vida inteira. Eu não quis ser dirigente de associação a vida inteira. Eu queria formatar isso. Porque ninguém estava fazendo. Claro. Que ocorreu a mesma, que se você me perguntar, por que museu? Em 99, morei na Austrália, 89, aí eu guardei uma prancha dessa viagem, aí rodei o mundo, vim, guardei essa prancha. Em 99, eu fiz minha primeira exposição ali no Ilha Porchat Clube. Fizemos um campeonato na Porta do Sol, nunca foi feito antes. Então, eu adoro fazer coisas que não foram feitas. É isso que quando você fala, o que você eu gosto do que não foi feito. Exato. O que você quer fazer? Eu quero fazer o campeonato mundial de longboard em Santos. Porque tem condições as ondas. Tem. Então, se a gente arranjar o dinheiro e colocarmos, não é o dinheiro, esforços. Nós estamos numa cidade, numa região rica. Se nós nos unirmos, a gente faz o que nós quisermos. Eu acho que o surf difundiu a cidade do Santos internacionalmente, através de expoentes como, por exemplo, digamos, Picuruta Salazar. Sim, né? Concordo. O próprio fato do Thomas Richter. Isso, a história, né? Nós resgatamos essa coisa o berço do surf em Santos, porque até então Santos, todo mundo onde nasceu o surf no Brasil. Exato. Eu bati isso desde 99, né? Voador, não é isso? Lembra disso? Era. O canal Off, inclusive, fez um documentário. Foi o que me instigava. Exato. Clóvis, não sempre me instigou. Então, não vai fazer nada lá no parque, lá no Quebra-Mar, que lá o Beto Carreiro não conseguiu, o Museu Pelé não conseguiu, o Parque da Xuxa não conseguiu, tu não vai conseguir. Pô, nós conseguimos. Conseguimos, cara. Tá entendendo? No Museu do Surf, ninguém tava fazendo. A gente fez. A cidade deve muito ao surf. Não é deve. Na verdade, assim, a gente está pagando. Deve ser grata. Né? A gente está pagando. Deve ser grata. Porque a história, é isso aí. A história, nós temos na nossa atitude de cidadão santista essa necessidade de primazia. Então, meu querido, a independência da República foi feita ali na Praça da República. 3 irmãos tomando uma cachaça, Verdade. sei lá o que eles beberam. Irmãos então, Andradas. não tinha que mandar telegrama, não tinha que mandar e-mail. Era a cavalo. Então, eu tinha que ir até o Maranhão, até o Pernambuco, para dizer que a gente ia ficar independente de Portugal. Então, isso é uma coisa que quando você estuda a história, você percebe o quantos arroubos de pessoas se envolveram para modificar a história e modificar em nível evolutivo, você se sente também na obrigação. Então, é nesse sentido. Nós temos fartos exemplos aqui. Então, o que eu faço, né, hoje, mexer com o Museu do Surf, com a história do surf, toda semana temos histórias do surf no Jornal Tribuna, e a gente já está em quase 150 artigos, 3 anos ininterrupto, toda terça-feira, artigos de surf em nível internacional, em nível nacional, em nível estadual, em nível local. Hoje saiu uma coluna do Coquinho. Do Coquinho. Do Hélio Coquinho. Você está entendendo? Do Boqueirão, daqui de um bairro próximo. Então, quer dizer, a semana que vem deve ser de um internacional. Então, a gente está fazendo história. Nós temos dentro do nosso grupo um professor de história. Então, não é mais o que o Pardal acha, o que o outro acha, o que o outro acha. Hoje nós estamos com direção de um professor de história. Então, tudo que nós, hoje, pesquisadores, levamos ao professor, ele é questionado a historicidade para poder sair um artigo. Sim. Então, quer dizer, qual lugar do mundo está fazendo isso? Olha, que me vem à cabeça assim... Ninguém. Mas não é que... então só nós queremos... Não, eu quero que toda a cidade faça isso.
Porque essa é a história da tua cidade, do teu povo, do teu bairro, dos teus vizinhos. Não, e a memória. E isso cria respeito, cara. Um povo tem que ter memória. Entendeu? Então, Sidney tem que contar a história dela. São Vicente tem uma mega história. Sem dúvida. Guarujá tem uma mega história. Rio de Janeiro tem a história mais possante da vida na praia. O Life a Beach começou lá no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, é isso tudo que eu acredito que nós temos ainda para fazer. E volto a dizer, não é que eu venho aqui, eu descobri o pote, agora o pote está aqui, eu vou ficar, ninguém vai ver. Não, pelo contrário. Eu quero dar toda a dinâmica de como é que foi feito, cara. Eu quero deixar isso bem claro, porque todos devem de fazer. E como que está? Então, já que você é um cara que eu sei que você está, porque você participa ativamente, você tem contato com autoridades públicas, você tem contato com empresários, você é um cara que tem trânsito em todos os níveis da cidade, devido aos seus anos de dedicação na praia, ao surf e a demais atividades. Agora que a gente está aqui, nesse ambiente que foi uma conquista nossa, aqui dentro do Museu de Surf de Santos, me diz um pouco, e esse espaço maravilhoso que a gente conquistou, o que vem aí nesse futuro mais pronto agora? O que a gente pode esperar dessa área magnífica que está sendo reformada agora, Pardal? Então, vamos lá. Existem 2 pontos aí que nós temos que analisar. Este parque foi fechado antes da eleição. Era para ele ter sido inaugurado antes da eleição. Então, algo começou errado já antes da eleição. Teve um embargo ou alguma coisa assim? Isso, mas só é embargo quando há direito. Certo. Se você é meu administrador público, eu espero que você entenda dos direitos. Claro. E deveres também, né? Isso. Então, poxa, não vem me dizer que pegou de calça curta. Certo. Ou eu não quero aceitar, né? Mas tudo bem, não é essa a questão. O parque está aqui, é uma primeira grande, como falar com as autoridades. Você falar com uma autoridade e você ser atendido são coisas bastante diferentes. Você, a maioria das vezes, fala e as coisas não acontecem. Por quê? Eles têm muitas coisas. Muitas pessoas solicitando inúmeras necessidades. Pronto. Simples. A minha não é a maior necessidade, a sua não é a maior prioridade. Certo. Neste momento, não tem mais tanta apesar urgência, de ser a tua prioridade para você. Sim. Então, você tem que entender isso. Mas para o coletivo também. Ainda não é. Entendeu? Mas, então, o que ocorre é que, assim, nós tínhamos o primeiro museu. A gente pediu para limpar, cara. Deixaram deteriorar até... Não, acaba para fazer outro. Aí você começa a achar que você é massa de manobra. Não, vamos fazer outro. Aquele foi 5, esse é 12 agora. Pô, mas caramba, mas eu já mereço outro museu de novo? Não, tem 5 anos que fizeram um, agora já tem que fazer outro. Pô, né? No mínimo, sei, como eu sou o questionador de mim próprio, né? Isso me deixava, mas não era só tema. Então, o que eu percebi que esses equipamentos públicos, eles não têm um planejamento de manutenção. Longevidade, digamos assim. De manutenção, meu querido. Pô, se você me colocou aqui, se tem 10 mil metros quadrados de vidro, eu tenho que ter limpeza de vidro. Opa. Né? Claro. Eu não preciso, olha, temos que limpar o vidro neste ano. Sim. Não. O vidro tem que ser limpo. Sim, com regularidade. Com regularidade. Certo. Se o meu teto junta e tal, e a água e o vento e a água do mar, porque nós estamos num local bastante, é uma plataforma dentro do mar. Nós estamos a 300 metros dentro do mar. Então aqui a salinidade é grande, corrói tudo. Maresia, mas tudo a engenharia prevê. Então, às vezes, você fica um pouco desacorçoado com isso, porque são coisas simples e que, cara, não precisam dessas enormes obras. São mais atitudes positivas. Agora, quando você me faz a pergunta, quando vai abrir, quando isso, existem aí uns planos, a gente vê vários filminhos, né? Como era, como vai ser. Né? Como era e como vai ser. Toda hora é um filminho, era assim, mas vai ficar assim. Pô, lindo, maravilhoso como vai ser. O que tem que se entender é que neste período em que você está no período de construção, você cerceou o público daquilo. Verdade. Eu estou com a ciclovia consertando, mas se ela vai ficar um ano sendo consertada, tem algo errado.
Porque ela vai se deixar de um ano você tem que dar um jeito. Sim. Não é possível que a engenharia ainda não saiba fazer com algo andando. Com certeza que não existe. Tanto é que fizeram. Isso, então é nesse sentido que eu tenho grandes preocupações. É porque como que isso tudo vai ocorrer? Nós também, vou dizer agora, já não nós, eu Diniz, e o Pardal, também não sou uma pessoa assim que, vamos lá, feio de falar, mas eu não visto camisa de vereadores. Eu acredito que voto é uma coisa secreta para nos proteger dos idiotas ou das idiotices. Uhum. Quem quer que você declare voto é só um cara, é o político. Claro. Então, o que nós estamos vivendo, essa polarização, a gente está brigando, porque eu voto nesse, eu voto naquele. Isso só os dois políticos querem isso. Sim. Porque eles não mereciam Não. Nenhum ter deles. nossa atenção. Sem dúvida. Só que nós fomos levados a essa guerra de controvérsias e de que eu tenho que ter razão, cara, quando deveria ser o contrário, cara. Você está entendendo? Não, eu acho que agora é momento de união, não é de discórdia. Exato. Nós temos que nos unir todos, independente das nossas crenças, ideologias, políticas de vida, não interessa. O país está precisando da nossa união. A gente tem que sair dessa coisa de ficar... se você está do meu lado, você é meu amigo. Se você não está, você é meu inimigo. Eu acho que isso não existe, não cabe mais. Então, bom, aí voltando ao nosso caso. Então, aqui, nós fazíamos parte aqui, a associação ganhou um chamamento público. Por 5 anos, a Associação Santos de Surf dirigiria o museu, trazendo conteúdo, formatando a equipe para atender ao público e tudo que fosse necessário para que o museu funcionasse gratuitamente ao público. Uhum. No primeiro ano, ocorreu. No segundo ano, foi feito, vamos falar, todo ano, apesar de ser um contrato que permitia 5 anos, ele era todo ano renovável. Subitamente, a SEMES e o Gelásio decidiram que o museu não era mais importante. Partiu dele, não acho que o museu deve desistir, não acho que a equipe tenha que ter. Então, ele, na verdade, uma coisa que era um ganho de toda a sociedade, porque a memória de um povo não é a memória minha. Não é a história do Pardal. Tanto é que você vai ver aqui, não tem uma foto minha, não tem um nome meu escrito em lugar nenhum. Não permito isso. Não estou aqui para contar a minha história. Não, eu sei disso. É a história do meu povo. Faz muito e a bem. história do meu povo é importante. Claro. Quando o secretário tomou essa atitude, percebi, realmente, eu não compus conforme... o pensamento vigente. Conforme o pensamento vigente daquela coisa. Uhum. Tivemos uma aproximação com o prefeito, o Rogério, estamos em conversação, parece-nos que poderemos continuar, mas não sei de que maneira, não sei se o museu virá para uma iniciativa privada, eu não sei, eu sei que o chamamento público por 5 anos a associação havia vencido. Também a associação não se mostrou tão, vamos dizer, não lutou tanto por que a equipe do museu tivesse aqui. Então, de certa maneira, a gente tomou tiro dos dois lados. E provavelmente a culpa é minha, pelo meu modo de independente, de comentar, pelo meu modo independente de produzir também. A gente, sabe, o museu não podia entrar sem sandália, não podia entrar de biquíni. Pô, eu tô na praia. Pois é. Não podia entrar cachorro. Pô, aí a gente foi, não, eu preciso de todo mundo, eu preciso distribuir cultura. Não quero saber se a pessoa tá nua. Ou de chinela havaiana. Ou de chinela havaiana. Pô, ele tá na praia, caramba. É lógico que ele veio passando numa praia e vai pra outra praia, e o meu museu tá no meio da praia. Claro. Ele entra numa porta, sai na outra praia. Então, aqui não é o Museu do Louvre, aqui é o Museu do Livre. O livre espírito. Aqui quem vem a gente quer dar e prestar... Museu do Aloha. Do Aloha, o espírito Aloha. Espírito Aloha. Venha, eu me importo com você, eu cuido de você. Explica pra gente, só para um parentezinho, porque para quem não tá no jargão do surf e tal, o que é o espírito Aloha? Rapidinho. O espírito Aloha é seja bem-vindo, eu cuido de você. Você vai dormir na minha casa, você vai comer da minha comida, você vai conviver comigo. Isso é o espírito Aloha.
Legal. Entenderam? A base da filosofia do surf. Me diz uma coisa. Você está falando dessa questão de ter um poder de cobrança, de pressão sobre as autoridades que são responsáveis pelos espaços públicos e tal. Me diz uma coisa, Pardal. Você, enquanto dirigente do surf, Associação Santos Surf, você tem essa impressão que eu tenho, que falta um pouco mais de engajamento do surfista santista em geral com essas instituições, Associação de Surf, etc. mais? E inclusive defender o surf perante as autoridades e não permitir que essas coisas meio estranhas que acontecem por parte de políticos aconteçam? Veja bem, não vamos pôr culpa em político, não. Tipo, eles são os instrumentos, estão lá com as canetas e tudo mais. Mas existe sim, todo mundo é pautado pela pressão popular, vamos chamar, né? Claro. Ou opinião pública. Participação cívica. Nós rachamos. Sempre que nós perdemos, os surfistas perdem, é porque nós rachamos. Fato. Então, é um tanto quanto simples de entender. Todos os governantes fazem isso ao redor do mundo. Você chega lá no núcleo, tá bom, eu dou emprego para esse e para aquele. Os outros 11 que não tiveram emprego viram inimigo desses dois. Então é assim que o poder público divide uma sociedade unida. Certo? Eu vou lá, vem aqui. Você fica de meu intérprete aqui com essa tribo e, então tu cala a boca. Então quer dizer, quem está empregado não abre a boca. Aqui em Santos é assim. E a gente vê isso todo dia. Verdade. Certo? Então, quer dizer, meu modo de ser, cara, me levou. Então, quando o parque estava totalmente fechado ao público, veio a TV Tribuna, a gente queria um depoimento, foi, por que não chama os outros, tal, os mais, né? Puta, eles não querem falar. O Pardal e o perfeito é surfista, ou eu me engano? Sim, pega onda. Mas não é essa a questão. Sabe que não é essa a questão. Ele é político. Mas ele não deveria ter uma empatia maior com a questão do surf como museu? Sim, mas ele tem. Ele tem? Ele tem. Tá. Veja bem, nós temos duas outras entidades que funcionam, temos CT. O que eu estou aqui colocando é que o museu não está nessa situação, mas outras entidades do surf estão. Entendi. Surfando a onda numa boa. Nós tínhamos uma equipe, a gente fundamentou pessoas daqui do Quebra-Mar para eles estudarem a história local, para eles produzirem a história local semanalmente. Então, isso aí foi tudo tirado de nós. Certo? Não tem mais dinheiro para isso. Mas nós tínhamos. Dinheiro. Agora você... mas não é essa a questão. A questão na verdade, é prioridades. Tipo, a associação com a nova diretoria, ela não se posicionou como era antigamente. O novo diretor, presidente, postou-se de uma outra maneira. É dele. Claro. Eu não tenho aqui... posso até criticar, mas não é essa a questão. Não é. O posicionamento dele foi, eu não quero... né? Isso aí não é importante para mim. História não é importante para mim. Ok, tá bom. E outras partes, nomes aí... grandes marcas da nossa cidade, eu digo enquanto nomes, não se opunham a nada. Então, quer dizer, quando o parque estava totalmente quebrado, estava totalmente fechado, eu vim ali dar uma entrevista. Poxa, não é possível que não pudesse se... Veja bem, eu vi dessa maneira. Nós temos uma varanda na nossa casa. Aí você pegou, foi lá e pôs tapume na varanda. A varanda é para praia, que é o Quebra-Mar. Porra, peraí, meu. Então eu tô na sala, mas eu não posso olhar para a varanda? Pera aí, meu camarada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Fechem os pontos, a pista tal, que estarão lá, em obras. Mas nunca deixe do povo entrar para ver o mar. Impedir o acesso, né? Porque é isso que nos faz dono do ambiente. Então a gente estava aqui sendo roubado, tudo estava acontecendo porque estava tudo cercado. Que é um ambiente ideal, o cara pode fazer o que ele quiser aqui dentro e ninguém ia saber. Tanto é que roubaram câmeras, roubaram fios, roubaram tudo aqui. Pranchas e roubaram o museu, entendeu? Então, por quê? Porque estava cercado. Quem toma conta é o povo. Verdade. Tu não vai ter tanta cerca e tanto guarda para tomar conta de tantas coisas. Sim. Quem toma conta é o povo. Então, eu fui lá, veja bem, não foi no intuito de criticar, de dar uma ideia. É uma crítica construtiva, eu diria,
cerca ali, o museu tá, você cerca o museu, mas nunca tire a passarela de ir da calçada até o mar. Porque a movimentação de pessoas inibe o ladrão, né, cara? Vislumbrar o mar. Porque isso é nosso, cara. Então, pô, eu tô na sala, eu não posso ir na varanda? De certa maneira, ocorreu concomitantemente ou não, fizeram desta maneira. Hoje determinadas partes do parque estão abertas, né? E nós temos acesso, o povo tem acesso ao parque. Sim. O parque só é do povo se o povo estiver nele, se ele puder acessar. Uhum. Então, só que isso, veja bem, determinadas pessoas acham que não podem, porque se elas estão engajadas na folha de pagamento, elas não podem ter opinião contrária. Então, é isso que às vezes nos leva a ter esses embates. É como estar representativo pelo surfista. Como se fala, mas pô, você... Não é, cara. De repente os surfistas acharam que não era eu o representante, mas que o outro, sim, são, nesse momento. Entendi. Você perdeu. A vida também não é só feito de vitórias, né? Às vezes você perde. O que me dá pena é porque, tipo, eu perco, assim, de certa maneira, R$1.800 por mês, hein, pessoal? R$1.800 por mês para ficar abrindo e fechando o museu aqui, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, entendeu? Então, é pouco, é muito? Não, e sendo responsável pelo acervo, pelas pranchas, que tem pranchas que são delicadas, enfim, tem todo um cuidado para ser mantidas, o acervo do museu, mas enfim. Me diz uma coisa, eu fiquei intrigado agora aí com essa postura agora da Associação Santos de Surf. Eu não sabia disso. Quer dizer que eles acham que a história não é uma prioridade? Não, eu veja bem. Me explica isso melhor, porque de repente eu até chamo o cara para vir aqui e esclarecer essa situação. Veja bem, pra gente poder ter esse é o meu ponto de vista. Com certeza, se você for perguntar, eles vão falar de um outro ponto de vista. Que os dois estão certos. Entendi. A gente tem que respeitar os pontos de vista. Eu digo porque não foi, porque eu senti que faltou energia. Porque hoje a Associação Santos de Surf é a entidade legal, sem fins lucrativos, não sei, Isso, representante do surfista santista. Isso, mas, ao longo desse termo, também aconteceu uma outra associação, né? Que também foi disputar espaço político junto aos representantes, vereadores, secretários e tudo mais. Que é qual associação? A Associação Santista de Longboard, me parece. A SL, tá, legal. Então, quer dizer, eu não sou contra nunca nenhuma associação. Para mim, quanto mais a sociedade organizar, mais a sociedade se organizar e ser representativa, é melhor. A união faz a força, pardal. É melhor. O que percebe-se é que alguns argumentos são, assim, quase que chulos, né, para não dizer pior. Tá. Como é que você pode contar a história do surf se você começou a surfar em 70? Tudo bem, eu não vivi a tua história, eu estudei a tua história. Eu sei mais da tua história do que você. Pois é. Aí as pessoas, muitas vezes, não admitem. Não. E tipo, eu não quero ser o mais, que eu sei mais. Não é essa a questão. Não é. Eu volto a dizer, eu estou nadando aqui hoje e eu espero que façamos outras pessoas que venham a progredir com esse tipo de... Contribuir, claro, lógico. De contribuição. E, pelo amor de Deus, sinta-se livre para sugerir pautas, por favor, entrevistados. Eu conto contigo, Pardal. Eu acho que eu sou contra essa coisa de que... Não, eu admiro pessoas que têm essa bagagem, eu quero explorar isso ao máximo, se você me permitir. Ok? Por favor. Voltando um pouco a este ponto da associação, foi nesse sentido. Eu esperava estarem mais aguerridos e me parece que, de certa maneira, houve um outro compromisso para obter uma outra coisa. Tá. E que não era essa. Então, quer dizer, talvez tenha, nesse momento, o Museu do Surf virou moeda de troca. Eu te dou isso e tu me entrega aquilo. Mas eu estou sendo prematuro, ou melhor, falando um ponto de vista que surge na minha cabeça, mas que pode ser invenção minha. Tá. Entendi. O que eu deixo aqui como alerta é que o governo de Santos, eles são passageiros. São. Certo? Então, as situações também serão. A história... Continua. E o pier continua. Então,
tudo é bom enquanto você pode contribuir, no meu entender. Quando eu percebo que a coisa já está ficando, puta, todo mundo já está fazendo, quando eu era técnico, aí puta, fui ver na praia, já tinha 20 técnicos, mais 20, pai, eu falei, puta, não precisa mais de mim. Porque, pô, já tem gente demais. Sim, sim. Sabe, quando eu fui lojista, foi isso, quando eu fui representante comercial, por 20 e poucos anos, puta, agora não, puta, já passa para outra geração. Então, a minha paixão por história só aumenta. As oportunidades, aquilo quando você está remando para o fundo, né? De novo, lá voltando e rezando para uma série vir, você é atendido. Então, pô, esse ano eu tive uma das coisas, um dos maiores pagamentos ou presentes que eu tive por me dedicar ao estudo da história. Então, o Fuad, da FUEX, falou, não, eu vou te levar para o Havaí, vou te levar para Costa Rica, eu vou te levar para Califórnia, para você estudar surf. Eu pago isso daí. Mestre Fuad. Tá entendendo? Então, caramba, ficamos 3 meses viajando, vivendo a mais pura intensidade do surf. Acordava de manhã cedo, em frente à praia, em todos os lugares, pegar onda, conhecer, estudar, discutir, sair na mão por causa de surf ou de história, e de se discordar e concordar, e aprender, e ir a fundo. Mergulhar fundo, nós mergulhamos fundo, a gente não ficou nadando. E tudo acabava no luau. Tudo acabava no luau. Então, cara, foi uma oportunidade, foi uma imersão na filosofia surf, talvez um dos maiores reconhecimentos que eu tenha, mais do que o título mundial por equipes, quando a gente ganhou lá em 2000, o campeonato mundial ISA Games, quando o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial, mais que quando em 88 o Fábio Gouveia foi o primeiro título mundial, eu estava lá também tomando conta da equipe. Cara, essa possibilidade, porque me abriu muito mais o horizonte, para mais coisas. Então eu descobri tantas coisas ao redor do surf. Então você chegar lá no Bishop Museum, em Honolulu, e conversar com o professor de história lá e chegar com ele e falar assim, já ouviu falar do Kamehameha II? Lógico, a família Kamehameha, o primeiro que uniu todos o reino, tal. O Kamehameha II, 1825, ele veio ao Brasil. Pô, isso eu não sabia, tá vendo? Olha! Eu estudei, tá aqui no livro. Não, a gente não sabia, a primeira muda de café, quem trouxe foi ele. Dom Pedro deu para ele. Olha isso, velho. Pô, então, o primeiro país a receber um rei havaiano foi o Brasil. Aí, galera, vocês estão vendo? Olha isso, cara. Você está entendendo? Então, olha como é importante a história, velho. Isso é por paixão, eu diria. Sei lá, Sherlock Gomes do surf, vamos chamar assim. Pô, e aí daí vai em diante. Aí você vai buscando, você vai perceber que os colonos, a colonização no Havaí deu-se muito, apesar do domínio ser inglês, pelos portugueses. Então, Jorge Cunha, todo mundo sabe que o Duque Kahanamoku que levou o surf para a Austrália e para Nova Zelândia, em 1914 ele ganhou o título, né, a medalha olímpica, ele foi difundir a natação e o surf na Austrália e não coisa. É assim, né? Porque, na verdade, era difundir o turismo no Havaí, para que as pessoas fossem. Claro. Pô, e o Jorge Cunha é um português, estava junto com ele. E ninguém na América fala nisso, cara. Olha só, velho. Então, foi um empresário, o Jorge Cunha, um excepcional nadador e um excelente surfista, e o Duque, que sim, era a cereja do bolo, ele tinha medalha olímpica. Tá. Mas eles fizeram o primeiro surf na Austrália, eles fizeram o primeiro surf na Nova Zelândia. E aí você vai nos museus e conversa com as pessoas sobre isso, e eles ficam, e aí você vai lá e busca o livro e mostra para ele, tá aqui, cara. Cara, e olha que curioso isso que você está me falando, né? Então, eles levaram o surf para a Austrália, levaram para o surf para Nova Zelândia. Isso. E décadas, anos depois, uma das grandes revoluções que houve no surf foi a ida dos australianos para o Havaí. Sim, os melhores surfistas do mundo. Tom Curran, Wayne Bartolomeu e, ai meu Deus do céu. Tom Carroll, isso. Wayne Bartolomeu e um outro, que tem inclusive um... A história da Austrália, não dá para contar a história de campeonatos de títulos mundiais, ou títulos mundiais sem... então, Immediate Farley. Putz, cara, te dá uma lista aqui. Não, tem uma lista enorme, eles cara. São, para mim, eles são os melhores surfistas do mundo. Porque o esporte nacional na Austrália é o surf. Como o nosso aqui é o futebol, ou me engano?
Porque eu sempre ouvi isso. Eu não diria o esporte nacional, mas é aquele tipo de coisa. Eu me lembro de conjugar bastante isso. Você pega, joga uma bola para um brasileiro no campo, você vê como é que ele vai matar a bola. Esse é o australiano quando sobe na prancha. Verdade. O australiano sobe na prancha, ele tem uma destreza com aquilo, onde entrar da onda, e no lugar mais crítico que ninguém entra, ele entra e parece que é fácil. Então ele faz a mesma coisa, matar uma bola no peito e escorregar até o pé, que o brasileiro faz tão bem isso, com maestria em nível mundial, né? Que a gente... E com uma facilidade enorme. Com uma facilidade, né? Que é fazer o difícil ser fácil. O australiano faz com a prancha de surf. Certo. Não menosprezando o surf do havaiano. Não. Mas, para mim, o australiano é o melhor surfista do mundo. E quando você vai estudando história, você vai conhecendo. Então, Boris, eu vou te falar, 1875, foi a primeira vez que, quando começou o surf na Califórnia? Foi em 1907, George Frith. Ele foi lá, ele era salva-vida, fundou o salva-vidas. E foi o primeiro cara a surfar, então pôs todo mundo para surfar. Só que antes dele, em 1890, já tinham ido os príncipes havaianos estudarem em Santa Cruz. Não tinha fotografia nessa época. Caraca, velho. E 5 anos depois... Que tipo de pranchas eles usavam? Madeira sólida. Tá. Só que lá na Havaí eles tinham uma madeira muito mais leve. Certo. E ali eles tiveram que usar redwood, que é o mognon, uma madeira muito mais pesada e densa. Certo? Então você vai se adaptando. Tá. Água fria. Tá. Santa Cruz, água é fria. E eles surfaram lá. 5 anos depois, esses 3 príncipes foram para a Inglaterra. Foram os primeiros homens a surfar na Inglaterra. Cara, vai vendo, velho. Aí você, eu não sabia disso, então, velho. Aí você vai buscando, você vai pegando o novelo, né? Sim. Aí você vai ver em Portugal, quando ocorreu, na França, quando ocorreu. É um interesse e a busca por conhecimento. Volto a dizer, hoje está muito mais fácil com o advento da net, né? São boas perguntas, né? Volto a dizer, boas perguntas, porra, você vai caçando tudo aí. Vai caçando tudo, claro. E você vai dando... assim, respaldo à tua tese. Dentro dessa viagem que você fez aí por não sei quantos continentes e países e tal, junto com o Fouad, hoje você diria que qual é a parte do mundo em que o surf está nascendo, assim como nasceu antigamente? Ásia, África? Cara, qualquer coisa que tenha costa, tem uma costa para o mar, né? Sim, eu digo que não esteja tão difundido como os grandes centros de surf do mundo. Porra, mas qual é a segunda população do mundo, a terceira? Pô, cara, isso é fácil, tem hein? A chinesa, tem a indiana e pronto, temos... Só aí tu já falou tudo. Já falei. Há 10 anos... 2 bilhões e meio de pessoas. Há 10 anos, o título mundial de longboard é definido na China. Olha, eu não sabia. Há 10 anos. É mesmo, eu não sabia. Eles criaram uma cidade só. Eles pegaram as pessoas de natação e de ginástica olímpica, contrataram professores norte-americanos e fundaram uma cidade em Hainan Bay. Olha. Há 10 anos está lá. Eles não vão perder essa onda. Por isso que ninguém, mas qual é a nova fronteira? Para mim, a nova fronteira é vender roupa para a China. Imagina se eu inventar Taipan Surfwear e vender para chinês. Uou. Eu tô trilhardário. Com certeza. E porra, fabricar né? lá, os caras tomam chá. Imagina vocês tomarem café, acaba o café do mundo. Né? Então, quando você me fala, fica até, a Índia. Mesma coisa. Então, a China hoje está a par e passo com os demais setores da atividade humana, no caso específico do surf, sendo, na tua visão, de repente, um polo que está atento, né? E que está aí tentando assumir uma vanguarda, é isso? Exatamente. E como todos, ou melhor, pelo que nós conhecemos de China, a maioria são decisões governamentais, e eu digo governamental... É uma maneira, é uma democracia, chinês, mas é uma democracia diferente. Sim, é uma democracia diferente e não menosprezo, porque eles têm a representatividade dos seus fóruns que chegam, que depois chega lá e mas é tudo tal, Cara, isso é cultura. Eu não vou discutir este padrão. Só que os caras fizeram uma cidade lá, contrataram os melhores, levaram a molecada lá, vai ter que aprender isso daí. Há 10 anos o título mundial de longboard é disputado lá, cara. Cara, eu não sabia disso. Hainan Bay, vai lá, Hainan Bay, com H. Hainan Bay, você vai ver. Então, tu acha que isso aí também na China? Lógico. Claro que é. Cara, vamos falar, vamos lá para tua terra. Cara, eu nem sabia, fiquei sabendo há 5 anos, que Ireland
Nossa, Irlanda, meu... Porra, é uma Indonésia com água fria. Meu Deus. Meu Viu Deus. aquela Mulahov lá? É? Como é que eu não sei? A maior onda do mundo que eu já vi surfar, aquela Meu, esquerda. Tem Caramba, eu não altas conhecia ondas isso. na Então, Irlanda. quer dizer, quando você me pergunta, puta, tem tanta coisa ainda pra gente descobrir. Só que é só irlandês que pega, velho, porque não tem nem o prêmio pra nós que segure. Você tem que ter nascido lá, porque eu vou te falar, cara, você tá com 5 milímetros de long john, toquinha, botinha, luvinha, e tu entra na água. Eu, pelo menos, eu dei uma queda, eu entrei, e não foi em Arlen, foi em Cornwall, em Newquay. Ah, eu já fui, já surfei. Tá? Ah, essa é aceitável, vai. Não, mas eu fui no inverno. Isso. Entendeu? Então eu aluguei o John, Fistral botei botinha, botei tudo. Meu irmão, eu não consegui ficar meia hora. Não, se você não tá treinado... Não tem a resistência física pro inverno. Psicológica. Também. Muito importante. Porque eu me lembro de estar na Califórnia, em County Line, que é uma praia lá, tá de bota, eu não conseguia abrir a porta do carro, porque eu não tinha tato. Verdade. E, pô, daqui a pouco passava um americano de tanga nadando. No pelo, cara. Aí tu falava, cara, porra, eu preciso rever meus conceitos. É verdade. Então, essa é a questão. Agora, quando você diz aí, cara, até uma boa pesquisa a fazer. A temperatura da água lá na Ireland, na Irlanda, e a temperatura da água lá embaixo da Austrália, Tasmânia. Sim. Se é igual, nego, os malucos lá da Austrália, meu irmão. Não, e lá tem tubarão também, né, irmão? Na água, normalmente. Tubarão você só não vai ter na calçada, galera. Não, é verdade. Na água pode ser que tenha tubarão. Mas do jeito que eles mordem lá, não mordem aqui, velho. É lógico. Enfim. Então, essa questão aí de para onde irá o surf, cara, tem um potencial o tremendo. Potencial com as piscinas, absurdo. Então, imagina, cara. É absurdo. Não lembra do North Shore, que aparece o nosso tijolinho surfando lá na ponte de Haleiwa. Você lembra a história? Que delícia, um texano ganha um campeonato numa piscina de onda do Texas, aí ele ganha, vai pro Havaí, chega lá no Havaí, cara. Ele deu sorte de conhecer o nativo lá, e o cara falou, não vai com essa prancha, vai desde o início. Aí pega a Stone Blake, pega a madeira sólida, pega a conquilha, até ele chegar. Ele deu toda uma teoria surfística e de comportamento ao mar. Esse livro tem um poder filosófico muito grande. Qual é esse livro? North Shore. North Shore. Qual é o autor? É um filme. É um filme? É o filme, North Shore. Legal. Que é o Mark Okilupa, aparece uma tiradinha, aparece um Robbie Page. Onde tá passando? Netflix ou YouTube? Cara, vai no North Shore que você vai achar, cara. Tá, galera, North Shore você vai achar. Shore. Confira. Então, ele tem tudo isso daí. Estamos falando de 30 anos atrás. Tá. Já tinha a piscina de onda no Texas. Sim. Tudo bem. Hoje a qualidade da piscina de onda está melhorando incrivelmente. Então, hoje me parece que a melhor piscina de onda que nós temos no mundo é do Kelly. É do Kelly. Pelo que eu conheço, tá sendo considerado. Pelo que eu conheço. E está levando para novos parâmetros. Então, imagina lá em Cuiabá, lá em Goiânia, lá no Acre. Que você pode transformar uma cidade. Pô, cara, a Pororoca no Amazonas, quando o Picuruta foi surfar a Pororoca no Amazonas, lembra disso, cara? Isso. É um negócio assim, fantástico. Né? E agora com as piscinas que estão sendo construídas no interior, o pessoal do interior vai poder aprender a pegar a sua onda lá. E, sejam bem-vindos aqui para vir surfar com a gente também, não tem problema. Como a gente também vai querer ir lá na piscina de vocês, pegar umas ondinhas, porque por exemplo, eu nunca peguei uma onda em piscina. Eu também não. E Ainda não tive a oportunidade. Eu também não. Estamos esperando os amigos. Vamos combinar, a gente vai junto. Vamos combinar, a gente vai junto. Porque eu quero ter essa experiência de pegar aquela onda perfeitinha e tal. Deve ser muito legal, né, Pardal? Deve ser muito bacana. O que eu percebo que a onda, assim, algumas pessoas que narraram as suas experiências. E que eu costumo, pessoas que eu costumo, a gente vai para a Indonésia todo ano, fica lá no barco 12 dias, uma imersão surf, onda, só pensa em onda e maré e puta, né, aquela coisa toda, aquele tesão de amar, né? Não tem mulher, não tem nada, não tem, porra, é surf, brother. E aí você vê as pessoas falando, cara, uma queda na piscina você pega mais ondas do que uma queda na Indonésia. Caraca. Porque não tem arrebentação para passar, não é isso? Caramba, porque é monitorado, né? O número de pessoas. Você poupa energia cada também. Sessão, né? Você tá entendendo? Então eles fazem uma não equivalência crowd, ali. sim, então, sim. eu peguei
30 tubos. Eu falei, o quê? Não, tá brincando, pô. Não, aí já exagerou, é mentira. Pô, eu pegava 5 lá, ainda fugindo lá na Indonésia, tomava 3 raladas no coral. Tá, então eu percebi no que eu assisto, pelos depoimentos, que nós ainda vamos aprender muito com essa onda feita pelo homem. Tem idade para surfar? Não, porque tem 3 tipos de onda, né? Não tem idade para surfar. Você vai lá, você pode pegar uma onda para iniciante, crianças, senhores, senhoras. Aí você vai lá, na hora tal, intermediário 2, sei lá. E depois você vai lá no Pro, que é uma onda mais tubular, mais difícil, que requer maior conhecimento. Quebra a prancha. Amigos meus quebraram prancha lá, tranquilo. Quebrar no meio. Quebrar no meio. Empacotou, quebrou no meio. Entendeu? Então, ainda vamos ter que aprender, cara. Ainda vamos evoluir bastante. Nesse termo aí, piscina, surf. A evolução continua, né, cara? Eu acho que é uma tribo e uma indústria, acima de tudo também, né? Há que se dizer isso. O surf, a indústria do turismo. Exato. O surf se transformou em uma indústria. Hoje é um dos setores que faturam bilhões no mundo inteiro, né? Com surfwear, com a fabricação de pranchas, com programas como o nosso aqui, do Na Praia, falando de surf. Programas dedicados, inclusive, ao surf. Enfim. Hoje é uma indústria e rende empregos, rende renda para muita gente. Então virou uma profissão até hoje. Você ser um shaper, por exemplo, não é verdade, Pardal? Você ganhar a tua vida shapeando prancha, né? Isso mesmo. Você tem hoje várias atividades que você pode ganhar o teu sustento ali, trabalhando com prancha e com tudo que faz parte do mundo do surf. Cara, essa vida de surf ou de surfista, ela é muito gostosa. Primeiro porque é o espírito alô. Então, cara, daqui até o Ceará, quantos amigos não tem que vão me dar um chão para me dormir? Eu vou pôr minha capa de prancha e vou dormir. Então, quer dizer, eu sou rico. Fato. Você pode chegar em qualquer pico de mochila nas costas que alguém vai te dar um abrigo. O cara já te viu olhando, pô, ali não tem onda, vai lá. Então, a possibilidade, a ponte que o surf nos traz, o conhecimento com outras pessoas, ela é imensa. Então, quando as pessoas falam, mas antes só tu vendia parafina, agora tem 10 mil caras vendendo parafina. Pô, mas e aí? O cara percebeu que é legal, ele tem o direito dele. Claro. Eu pego uma caixa de parafina, vou ali ganhar 100 mango. Claro, lógico. Pô, eu ponho no carro. Pô, eu vou vender as camisetas. Sim. Cara, todo mundo começou nesse hipismo aí. Sim. Puta, e pega ali, tem a loja, tem o cliente, tem tudo adequado, mas tem todo um outro mundo. É um mundo hippie, né? Pardal, você acha que, assim, pra gente finalizar, antigamente... Não paro de falar, hein? Antigamente, a gente não, se deixar nós vamos embora aqui. Me diz uma coisa, antigamente a gente tinha, por parte da população, em geral, uma visão do surfista como sendo o vagabundo maconheiro. E hoje eu tenho a impressão que essa imagem mudou e que, de repente, quando você vê um surfista chegando, você imediatamente associa ele a uma pessoa de uma vibe boa, um cara, né, gente boa, gente fina, da paz. Você concorda com essa visão? Você concorda que essa imagem que tinha lá no começo se dissipou? Como é que você vê a comunidade, a sociedade em si, olhando a tribo do surf hoje, para a gente finalizar? Vamos lá. É assim, o que você não conhece, você repudia, porque você tem medo. Você tem medo da ignorância. Todos têm medo da ignorância. O ser ignorante, ele é um medroso. E se ele ignorar algo, ele não tem conhecimento de algo, logo ele tem medo. Se eu não tenho medo, eu falo mal. Como a atividade surfística ainda era pouca, então você ia ver... Surfistas não se viam, do Canal 3 e do Canal 1. Não. Que não via o outro que era da Conselheiro. Sim. Porque tinha uma quantidade mínima. Então, a sociedade toda... Professor de educação física já passou por isso? Já passou por isso. Você está entendendo? Então, o desportista, não tinha. O desportista, tenta vagabundo. Então, quer dizer, tudo que vem novo, primeiro vem esse tom de defesa pela própria ignorância que ele tem dos fatos. Então, vamos falar mal, né? Aquele cara tá fazendo na praia. Mesmo porque ele tinha que ter ido para o exército, ele tinha que ter ido para a faculdade, ele tinha que estar na escola, ele tinha que estar fazendo alguma coisa. Como é que ele está lá na praia? Como é que eu vou aprender surf se eu não estiver na praia?
Não tem jeito. Eu tenho que estar na praia. Naquela época não tinha jeito. Eu vejo o vento. Na praia, eu vejo a correnteza. Na praia, eu vejo a gaivota voando de lado. A maré. Eu vejo a maré. Eu vejo todos os fenômenos. Eu observo. E logo, eu tiro proveito disso. Sim. Pô, então eu vou pegar onda na maré cheia com essa prancha. Eu vou pegar com a maré vazia com aquela outra. Sim. Então, quer dizer, o que você fala de como éramos, natural. Natural no meu sentido. Tanto é que se hoje vai falar assim, puta, nós estamos na sobremesa agora, né? Né? Tu entra na pá, pô, não, ele é surfista. Então hoje, na minha própria família, vamos lá. Cara, me lembra, surfista que não vai fazer coisa, não, vai fazer coisa errada. Hoje em dia, puta, chegou o tio surfista. É verdade. Mudou. Mudou. Hoje, então agora, não, mas ele surfa. Pô, tu teve no Havaí, puta, tu, caramba, então... né? Mudou, né, nós, cara? Mudou. Nós evoluímos e conseguimos mostrar a toda a sociedade o valor do surf e do surfista. Do surf. Está entendendo? Então, eu não vejo muito. Mas pô, hoje, então, a gente está numa... Porra, meu, eu volto a dizer, qual o esporte que tem a rede de vendas que uma surf shop que nós temos? Pô, a gente vende no interior, porra. Olha o que mais tem prancha no Brasil. Não faço a mínima ideia. Você sabe, sim. Sei? Lógico que sabe. Só pode ser São Paulo. Seria São Paulo, sim. São Paulo. É São Paulo. Não tem, lá tem 20 milhões de possibilidade. Aqui tu tem 500 mil, não tem como de lá não ser. Não tem. Me desculpa, verdade, cara. Verdade. Onde mais vende prancha? Em São Paulo. Onde mais vende parafina? São Paulo. Onde mais vende camiseta? São Paulo. Mesmo porque tudo que você precisa para fazer alguma coisa relacionada ao surf, você vai comprar em São Paulo, né, cara? Não diria isso. Mas eu digo, o que eu estou querendo dizer aqui, a prima. grandeza de oportunidades a qual o surf, a filosofia surf, serve para a humanidade. Então, quando você fala, pô, o que tem para fazer, meu irmão? Tem uma China toda para pegar ainda. A maior população do mundo, né? Índia. Vamos para lá, meu. Eu tô louco. Então, o que você quer fazer? Eu quero ir para quero vender café lá na China e ser professor de surf, nego. Porque, pô, que não tem. Cara, você sabe que chegou uma época, não muito tempo atrás aí, que eu comecei a entrar numa de arrumar um emprego em algum resort de surf pelo mundo, velho? É lógico. Isso é uma atividade, caramba, ultra necessária. Não existe né, todos esses locais de surf tem o seu local lá que é o não seu, desisti dessa ideia não, viu? Ainda tô pensando seriamente, cara, de repente para uma Costa Rica, sabe? Trabalhar num resort de surf, num surf camp, qualquer coisa desse tipo, velho. Exatamente. Porque eu falo 3 idiomas, surfo há 40 anos, sei ensinar alguém a surfar, então, enfim, sei lá. É isso aí, é por aí. Entendeu? Por aí. Faço qualquer tipo de trampo, não tenho vergonha nenhuma. Eu costumo chamar de pastores do surf. Pastores do surf, exato. Vamos divulgar a religiosidade aí, né? A filosofia, para fazer a vidas espiritualidade melhores. surf. Para fazer vidas melhores, tá entendendo? Volto a dizer, não tem essa preponderância, mas o surfista é mais ou é menos. Não. A gente só encontrou um eixo para a gente ir, pô, quem quiser vir, seja bem-vindo. A gente está em constante evolução, nós precisamos disso. Então, quer dizer, hoje o surfista, cara, consome os produtos mais caros. Então, eu já tive em resorts que era, porra, $500 por dia. Vai vendo, cara. Feed. Você vai lá, a onda é perfeita. Perfeita. Vai lá, tá o dono de não sei o que, o dono de não sei o que. Como é que vai dizer? Porque eu não sei. Pô, mas tu gastou todo o teu dinheiro para vir aqui? Gastei. Não, hoje o surf é praticado por integrantes de todas as camadas sociais. Exatamente. Isso sem dúvida alguma. Exatamente. Entendeu? Desde o mais humilde até o mais multimilionário. Exatamente. Tem alguém com uma prancha debaixo do braço surfando algumas ondas por aí. Tem preço para tudo, tem preço para todos os surfs. Tem preço para todos os surfs, entendeu? Exatamente. Você vai adquirindo. Então, a gente... sim, o dinheiro ainda consegue pagar por melhores ondas. Não, claro. Em tese. Está conseguindo, sim. Mas não é necessário para que você se torne um bom surfista, né? Não, até porque o melhor surfista não é o que melhor pega onda, né, Boris? Lembre-se. É o que mais se diverte. É o que mais se diverte, que mais curte. Então o cara ficou em pé ali, ficou em pé naquele dia, e ele veio com aquele sorriso, pá, meu, e eu de repente caí em 3 ondas, lá tô puto que não consegui só derrapar, não sei o quê. Acontece pra O cara caramba. Tá mais contente do que verdade, eu. O radiante dele. O radiante dele conseguiu ficar em pé. A auréola dele. Exato. Está numa dinâmica transformadora, né?
que atrai outras pessoas. Muito, é muito 10. Bom, pessoal, é o seguinte, olha, querendo ou não, a gente está aqui já com 1h40 minutos Nossa, de vai programa. falar, hein? Na Entendeu? praia. E se deixasse, a gente podia ficar aqui a noite inteira. Mas nós estamos na praia. Estamos na praia. E o programa é na praia. É na praia. E a gente está falando na praia. Da praia. Então, eu sei que o Pardal é um cara que vai sair daqui, tem afazeres e tem uma série de coisas para providenciar, então eu também não quero tomar muito tempo dele. E também quero deixar um pouco mais de conteúdo, que ele tem muito, e ó, ele vai retornar ao programa com certeza. Inclusive, até eu quero dividir essa bancada com ele, me ajudando aqui a ser um entrevistador, porque é um cara que tem uma bagagem enorme, eu admiro muito. E vocês puderam ver nessa 1h40 minutos que a gente bateu um papo aqui, como ele realmente é uma mente brilhante. É um cara que gosta, ama o que faz, isso é o mais importante de tudo. Não tenho dúvida. E eu acho que é isso que faz o surf ser tão encantador. Porque sendo você um iniciante ou não, sendo você um surfista ou não, você se apaixona, você ama o surf. E toda vez que você vai para a praia surfar, você está fazendo o que ama. Então eu acho que é bem por a base de toda essa filosofia, dessa toda vibe do surf, é essa, você está fazendo algo que você ama. Entendeu? Pardal, irmão, aquele último recado para essa galera que pacientemente nos ouviu e está dando a audiência para a gente. Por favor, não se esqueça de inscrever no canal, tá bom? A gente vai deixar todos os linkzinhos. Pardal, último recado para a galera, para a molecada que está vindo aí. E o que você diria para hoje quem quer falar assim, pô, eu gostaria de ir surfar? Vamos lá. Ah, bom, vamos lá. Gostaria de ir surfar. Vamos começar pelo final. Gostaria de surfar. Ótimo. Inúmeros professores, instrutores e escolinhas de surf ao redor do Brasil. Você localiza vai fazer aquela sua... Vai lá na net, procura para lá e para cá, procura para cá. Você não precisa ter prancha. Normalmente a maioria das escolinhas já tem prancha, tem todo o material. Então você vai vir com dinheirinho no bolso para pagar o professor. Vai lá e quer uma experiência, cara. As ondas de Santos são ondas bastante lentas e longas. Para mim, é a melhor onda pré-primário do mundo. Tá. Como o Waikiki também. Se tiverem mais dinheiro, vai para o Waikiki. Uhum. É mais azul, as ondas são mais longas e elas não machucam. Então, Santos é um ótimo lugar para se ter o princípio do surf. Se querem vir comprar sua própria prancha e se jogar ao mar, também é válido. Sim. Por favor, se tiver a possibilidade, avise um salva-vida que vai entrar, eu vou entrar ali, procure saber como é que o local funciona, as correntezas, esse tipo de coisa. Então, iniciar no surf tá mó mamão, Rio de Janeiro, e num pessoal ultra competente, e que você vai fazer a turminha, e que vai ter o espírito aloha sendo dividido ali. Então, cara, esse é um surf camp, né? Vamos chamar assim, é um surf camp, vamos lá. Sim. Você faz uma imersão no mundo surf. No mundo surf, tá muito, muito fácil aí da galera poder iniciar. Procurem ondas fáceis e pranchas grandes. Tá. Isso é uma teoria para você iniciar o surf. As outras perguntas eu esqueci, mas vamos lá. Deixa quieto, tá lindo. Mas veja bem, qual é o teu recado hoje para a galera surf, para a tribo surf? Cara, o que você vê como importante hoje para a tribo? Nós temos que evoluir esse sistema de avaliação no esporte por notas, e quem surfa mais, quem surfa menos. No meu entender, ele tornou-se um pouco inadequado para o mercado, porque você tem que ser muito surfista para você entender tudo aquilo que está acontecendo ali com o surfista. E, cara, se você quer vender para grandes populações, grandes números, você tem que ter uma linguagem mais universal. Então, eu tive a oportunidade nessa viagem aí que nós estávamos lá em Huntington Beach, no Campeonato Mundial, de ir na reunião da WSL, que é a associação que dirige o surf mundial. E, cara, para minha surpresa, eu não compreendia isso. Hollywood é o berço, né, da TV, né? Tudo TV, então, né, imagem, TV, tudo mais. Cara, o surf está indo para um padrão Netflix. O que mais irão pagar serão por séries com conteúdo surfista e não necessariamente que esse cara ganhe campeonato. Não acredito.
Você está entendendo? Então, houve agora um fenômeno recente, que inclusive nós fizemos um artigo do Scooby no Big Brother Brasil, no não é Big isso? Brother, isso. Eu nunca assisti, não gosto de assistir, sou meio até contra. Ele ganhou? Não foi isso? Foi Não, o Scooby não, que ganhou? não, né? ele ficou em terceiro, tá. acho. A minha filha, a minha esposa, até critica, vai ficar aí gastando seu tempo. Cara, eu comecei eu gosto não de ver a notícia, mas de escutar as pessoas que escutaram a notícia dizerem o que elas entenderam da notícia. E eu percebi que tinha algum fenômeno ali acontecendo com o Scooby. Não vi porra nenhuma, hein? Só que o ser que ele lá interpretou, não interpretar na parte ruim, o cara não é aquilo mesmo, não. Que é o ser dele, cara, é muito mais valioso do que um cara que ganha campeonato, no meu entender. Também acho. Porque ele mostrou ali razões de vida e posições como um humano que inúmeras pessoas vinham me falar determinadas coisas que eu falei, meu cara, mas você viu isso? Pô, caramba, é mesmo? Porque quando você está competindo, você não é bonzinho. Não tem tempo para bonzinho. Você tem que matar o cara que está do lado. Você tem que eliminar o cara que está do lado. Você tem cobranças, Tá patrocinadores. entendendo? Você tem, tudo. tudo bem, profissão. Não estou aqui querendo menosprezar. Não é esta a questão. Estou falando que surge um novo mercado para o surfista. E o cara vai ter que ter baita conteúdo dele próprio, cara. Porque, não sei, 20 dias, 30 dias, 50 dias, 3 meses, quanto tempo tu fica lá, tu não consegue fingir muito, cara. Uma hora escapa o teu eu, que não é tão o teu eu. Aparecem as arestas, né? Velho? Então, e pelo que eu entendi, eu não assisti, por isso que me causou, os números aos quais ele expôs o surf. Quantas pessoas hoje estão falando de surf e, eu quero ter essa experiência surf, porque viram o Scooby lá no Big Brother Brasil? Cara, eu não posso negar isso. Não. Mas esse cara é isso, esse cara, não, isso não é real surf. Cara, que real surf? Que porra de real surf? Tu acha que o surf nasceu competição? O surf tornou-se competição. Tornou-se. Tanto é que nós tivemos um dilema lá na década de 70, 60 e pouco. Os puristas, que não correriam campeonatos por dinheiro, e os profissionais, que eram os que queriam correr campeonato por dinheiro. Sim. Isso tem 30 anos, né? 30 não, então 50, 40 anos. Você tá entendendo? A galera do free surf, tá na hora de nós trazermos novos produtos. Eu digo produto... Novas fronteiras a serem observadas. Sim. Porque como é que a gente vai atingir a China? Como é que a gente vai atingir os outros lugares? Como é que a gente vai atingir os interiores? Como é que a gente vai atingir a grande massa? Mas então você quer mandar um monte de surfista? Não, meu camarada. A gente está querendo mostrar uma filosofia de vida. E que não é fácil. Vai entrar na água, você vai ver. Não é fácil. Mas uma vez que você aprenda, você não larga mais. Não tem como. Então, aí estão as esperanças. Acho que a minha esperança é de que, cara, todo dia surge algo novo e que sempre irá melhorar, porque os seres humanos são pessoas brilhantes. Show de bola. Galera, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Por favor, inscrevam-se no canal, porque é isso que vai nos ajudar a trazer muito mais conteúdo para você e que é a nossa meta, ao vivo. Qual é onde que eles têm que se inscrever? Porque eu também não me inscrevi. No YouTube e no Spotify. YouTube, eu tenho que me inscrever o que lá? O que vai estar escrito? Na Praia Podcast. Na Praia Podcast, no YouTube e na Spotify? No Spotify, só o áudio. Okay. No YouTube, que é o que a gente chama hoje de videocast, videocast. Que é o audiovisual. Mas se você estiver correndo na praia, estiver no escritório, estiver cozinhando, enfim, quiser só ouvir... Dirigindo, quiser só ouvir, vai estar no Spotify também. Nós vamos divulgar todos os links para vocês direitinho. E, por favor, inscrevam-se no canal, divulguem aí para o seu network de amigos, nas redes sociais, nos ajudem, porque nós vamos ganhar com isso e também vocês e cada vez mais pessoas vão poder estar vendo um melhor conteúdo. Obrigado a todos que nos deram uma força. Pardal,
eterno devedor agora seu. Não me deve nada. Por Pô, essa... tu me deixa falar o que eu gosto? Por eu essa... fico 3 dias aqui falando, cara. Pô, Por pra essa... mim isso aqui não tem... Não, então já está convidado. Pra Pronto, mim não tem... então a gente... Não, mas a mesmice leva a chatice. Não, tudo bem, mas a gente vai vir... Eu te dou uma lista de caras aí que eu queria beleza. que você falasse. Vou cobrar, hein? Ó, eu vou cobrar. Galera, tem aí Museu do Surf com E Santos. Nas redes sociais, toda terça tem lá histórias do surf, artigos que a gente vem colocando e vem pesquisando para que todos conheçam e divulguem as histórias do surf. E que mais? Diniz e Ozzy, acho que nem precisa. Sei lá, acho que é isso aí. A gente está fazendo histórias melhor. Preservando a história. Preservando, divulgando, pesquisando. Primeiro pesquisa, divulgando. Depois cria um artigo e depois divulga. E isso tudo a gente depende da nossa grande turma do surf. Legal. Pessoal, nós vamos dar todas as dicas, todos os endereços para vocês acompanharem, tá ok? Muito obrigado pela audiência de vocês. Até uma próxima. Te encontro na praia. Vem pra água. Um abraço. Aloha. Aloha.